Vamos voltar agora para o Salmo 7 e ler hoje o último versículo, versículo 17. Salmo 7, versículo de número 17. Onde Davi declarou: Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Repitam vocês bem forte. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todas as pessoas que uma vez foram alcançadas pela graça salvadora de Cristo Jesus, o efeito dessa graça é produzir gratidão. Portanto, quem é salvo é grato, quem é perdoado é grato, quem é redimido é grato, quem é liberto é grato, quem é de Deus é grato. A gratidão, ela é o contrário da ingratidão. A ingratidão produz murmuração. Por isso os ingratos são pessoas que vivem murmurando. E os gratos são pessoas que vivem adorando. Porque a gratidão produz louvor. A gratidão produz ações de graças. Quem é grato a Deus vive rendendo graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantando louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Nós não cantamos para nos alegrar, nós cantamos porque já estamos alegres. Nós não cantamos para alcançar alguma graça, nós cantamos porque já fomos alcançados pela graça. Nós cantamos porque nós amamos a Deus e através desse ato que é bíblico, cantar ao Senhor, nós reconhecemos na face da terra que Ele é o nosso Deus, que com sua justiça Ele nos alcançou e pelo seu poderoso nome Ele nos salvou. Por isso, cada um de nós precisa adotar esse eu aí para si mesmo. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aleluia. Porque o verbo está aqui no futuro. Eu renderei graças. Eu renderei graças ao Senhor. Porque quem está dizendo isso, está dizendo que seja o que for que aconteça, venha o que vier daqui para frente no meu futuro, do meu presente para o meu futuro, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a minha atitude será de render graças ao Senhor, de louvar o seu nome, de engrandecer o seu nome, porque essa é a orientação bíblica acerca das ações de graças. É: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria então que depois dessa palavra, encerrando esse Salmo 7, glória a Deus, só os gratos ficassem de pé e elevassem ao Senhor a sua oração em ações de graças. Eu disse só os gratos, tá? Os ingratos fiquem sentados, porque os ingratos não têm nenhuma ação de graças para render a Deus. Então, os ingratos fiquem sentados. Os gratos fiquem de pé e elevem a sua voz em ações de graças ao seu Deus. Todos juntos? Pode começar.
Vocês começam. Erga sua voz em ações de graças. Senhor, eu te dou graças de todo o meu coração, porque eu estou aqui pela tua misericórdia, pela tua majestade, pelo teu poder, pelo teu amor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me separou, porque o Senhor operou em mim grandes coisas, o poderoso fez em mim maravilhas. Por isso santo é o seu nome, e digno de ser glorificado, e digno de ser exaltado. Verdadeiramente, só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, e nós rendemos graças ao teu nome, Senhor. Aleluia, maravilhoso tu é. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de santidade. Só o Senhor é santo, e nós exaltamos Deus de toda a criação, teu nome. Aleluia, Criador de todas as fez coisas. Fez o céu, a terra e o mar. Santo, 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 santo. No alto está o teu Aleluia. tabernáculo. Adoramos a ti, Senhor. Os anjos sempre te exaltam. Aleluia. Deus de maravilhas, tudo fez. Tu és santo, santo. O universo declara que és rei. Tu és santo, santo. Deus da terra e céu. Deus da terra e céu. Cedo ao amanhecer, eu vou celebrar tua luz.
Mortos aplaudam. Sou salvos aplaudam. Os condenados não aplaudam. Sou salvos aplaudam. E diga glória a Deus. E diga aleluia. E diga eu te exalto, Senhor. Maravilhoso tu és, Deus de maravilhas. Aleluia. Vamos abrir agora em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Quero convidar o pastor Divino para ler conosco. Mateus, capítulo de número 22. Vamos ler junto com o pastor Divino. E no final vamos estar orando com ele também. Em nome de Jesus, alimentados da sua palavra. Aleluia. Aleluias. A paz do Senhor, a igreja do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos juntos. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos e chamou os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram. Mas as bodas e as salas do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: porque me experimentas, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxe-lhe um denário, e ele perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando-os foram-se. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhes perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casa com a viúva
e suscitará descendências ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreram também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quando a ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e não o Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, a multidão se maravilharam de sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fazia calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousava algum, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Pai, porque aqui estamos, Senhor, porque somos teus convidados. Te louvamos. E nós, Senhor, aceitamos, Aleluia. Senhor, este convite, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que somos pecadores, que nós necessitamos, Senhor, do teu ensinamento. Nós necessitamos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria. Senhor Deus, nós somos parte, Senhor, do teu povo que tu tens chamado, Senhor, Aleluia. desde o começo, Senhor, do mundo. Obrigado, Senhor. Aqui estamos, Senhor, porque nós queremos, Senhor, estar contigo, Senhor, na Nova Jerusalém. Aleluia. Porque para nós, Senhor, o que basta é a tua graça. Aleluia. Nós não estamos aqui, Senhor, preocupados, Senhor, com amanhã, nem o que vamos fazer, Senhor, daqui a pouco. Nós estamos apenas preocupados, Senhor, em conhecer mais de Ti, Senhor. Aleluia. Para sermos, Senhor, Jesus. cada dia mais obedientes a Ti, Senhor. Aleluia. E queremos, Senhor, que a cada minuto de nossas vidas, Senhor, nós sejamos mais santos, como Tu és santo. Aleluia. Faça isso, Senhor, em cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Que os verdadeiros adoradores digam amém. E digam glória a Deus. Louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia. Vamos abrir agora a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, onde nós estamos meditando na introdução da primeira parte. A introdução da primeira parte. Nós vimos que essa epístola tem 2 partes, está dividida em 2 partes. Nós estamos meditando na primeira parte, e já vimos que essa primeira parte, cujo título é Deveres de Timóteo, essa primeira parte tem uma introdução, cujo título é Intuito da Admoestação. E é onde nós estamos. Nós estamos na introdução dessa primeira parte, o intuito
desta admoestação? Porque Paulo escreveu essa carta para Timóteo. A partir dessa carta nós já vimos que o apóstolo Paulo havia enviado o discípulo Timóteo para, por um tempo, pastorear a igreja cristã na cidade de Éfeso. A antiga cidade de Éfeso, na região da antiga Ásia Menor, hoje é a Turquia, e hoje lá não existe mais cristianismo, só islamismo. Mas já houve cristianismo ali no primeiro século, inclusive a igreja de Éfeso. E Paulo mandou Timóteo para pastorear aquela igreja, incumbindo-o de fazer certos ajustes necessários para que aquela igreja permanecesse no caminho do Senhor. E nós vimos nos versículos 3 e 4, já vimos nos versículos 3 e 4, que a primeira orientação de Paulo a Timóteo era admoestar a certas pessoas ali naquela igreja a não ensinarem outra doutrina. Não ensinarem outra doutrina diferente da doutrina bíblica. Um dos grandes problemas que a igreja sempre enfrentou foi o surgimento de pessoas pregando doutrinas erradas, doutrinas enganosas, ou inventando-as, ou criando-as a partir de interpretações deturpadas da palavra de Deus. E muita gente, muitos crentes, digamos a maioria deles, os crentes têm um grande defeito. O grande defeito dos crentes é serem conformistas. Eles se conformam com aquilo que escutam, achando que é verdade logo de primeira, e dizem amém, e dizem que é de Deus, sem observar antes nas Escrituras se realmente isso é verdade. É por causa desse conformismo que se abre um grande espaço no meio do cristianismo para falsos pregadores, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, gente pregando por aí mentiras em nome do Senhor e sendo muito bem aceitos, obrigado, sendo aplaudidos, sendo até remunerados para espalhar as suas doutrinas falsas, que são acatadas por multidões de pessoas. Pessoas que não observam na palavra como deve ser a verdade em Cristo Jesus. Por isso, a primeira coisa que Paulo orienta Timóteo a fazer é falar com que essas pessoas parem de ensinar essas doutrinas. É necessário que elas sejam interrompidas. É necessário que elas sejam caladas. No domingo passado nós vimos o versículo de número 5, onde Paulo diz que o intuito dessa carta visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E nós vimos essas coisas domingo passado à noite, cada uma delas, como é importante na palavra de Deus meditarmos sobre cada uma delas. Repita comigo: fé sem hipocrisia, consciência boa, amor que procede de coração puro. Aleluia. Quarta-feira passada, nós vimos ainda os versículos 6 e 7, onde está escrito que muitas pessoas, se desviando dessas coisas, se desviando da verdadeira fé sem hipocrisia, se desviando de uma boa consciência e se desviando desse verdadeiro amor que procede de coração puro,
Muitas pessoas se perderam em loquacidade frívola. Está no versículo 5 essas duas palavras. Loquacidade frívola significa palavras vazias, palavrórios vazios, palavras sem sentido. Isso é o que acontece com essas doutrinas erradas. As doutrinas erradas são palavras sem sentido, que não levam ninguém a ser edificado em Cristo Jesus, porque não são palavras de Deus, mas palavras de homens. E o versículo 7 diz que esses homens, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. As pessoas andam por aí de tamanco, de salto alto, pregando com toda a convicção possível, coisas que nem elas mesmas entendem, deturpando a palavra de Deus. Paulo traz agora, ainda dentro dessa introdução, uma palavra importantíssima acerca da lei. Por isso, no versículo 8, ele diz assim, ó, versículo 8, sabemos, porém, nós vamos ler juntos, eu quero que vocês leiam comigo, porque nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Essa é a nossa palavra, a palavra do Senhor para nós nessa noite. Do versículo 8 ao versículo 11. Todos juntos. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Aleluia. Paulo fala alguma coisa sobre a lei. Quando ele fala sobre a lei, ele está se referindo à lei de Deus, que em hebraico se chama Torá, a lei de Deus. A lei de Deus, que também é chamada de a lei de Moisés, porque ela foi revelada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Por isso ela também é chamada de lei sinaítica, porque é a lei que foi revelada a Moisés lá no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, onde Moisés viu a glória de Deus na chama de uma sarça, uma planta que queimava e não se consumia. E dali Deus o chamou e mandou buscar o seu povo, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que estavam no Egito há 430 anos sendo escravizados. Quando o povo foi liberto do Egito, depois das 10 pragas, depois que atravessaram o Mar Vermelho, e Deus instituiu para eles algumas coisas, como por exemplo, as festas judaicas, e uma dessas festas judaicas é a festa da Páscoa. A Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica. Ela era, para os judeus, a profecia da vinda de Jesus. Por isso, durante a festa da Páscoa, eles deveriam sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro que cada ano era sacrificado por ocasião da festa da Páscoa, que geralmente era no dia 14 do antigo mês de Aviv, que depois passou a se chamar em hebraico mês de Nissan,
que é exatamente esse mês que nós estamos, o mês de abril, no dia 14 do mês de abril, que no calendário judaico, esse é o primeiro mês. O primeiro mês para os judeus não é janeiro, o primeiro mês para os judeus é abril. É o primeiro dos meses. Então Deus instituiu para eles, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a festa da Páscoa. E eles tinham que nessa festa matar um cordeiro. Esse cordeiro era uma profecia da vinda de Jesus. Porque Jesus, quando veio, João Batista, cheio do Espírito Santo, indicou aos seus discípulos e falava para todo mundo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Portanto, não existe mais Páscoa, porque existe só Jesus. E Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não precisamos matar outro cordeiro, porque nós temos o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Amados, nós cristãos, não é isso que eu vou pregar hoje, outro dia eu prego sobre isso. Nós cristãos não temos dias de festas, nem Natal, nem Páscoa, nem Pentecostes, nem qualquer outra data. Porque para nós, todos os dias são santos. Porque Jesus está conosco todos os dias. Para nós não existe uma semana santa. Porque para nós todas as semanas são santas. Porque o Santo Filho de Deus está conosco todos os dias. Entenderam, amados? Para nós não existe quaresma. Nós não ficamos aí 40 dias tentando fazer algum sacrifício para agradar a Deus e depois no sábado de aleluia cair na farra. Para nós todos os dias é dia de nos santificar diante de Deus, porque Jesus está conosco. Amados, estão entendendo? Vocês estão olhando para mim assim com o olho regalado? Estou falando grego? Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Diga, não existe Páscoa. Fala mais alto, não existe Páscoa. Fale mais alto, não existe Páscoa. Diga mais alto ainda, só existe Jesus. Aleluia, amados. E como no Natal aí criaram o comércio, criou o Papai Noel, na Páscoa o comércio criou o ovo de Páscoa, ovo de chocolate. Amados, isso aí é paganismo e não cristianismo. O nosso alimento, o nosso chocolate espiritual, o nosso alimento espiritual, está aqui, ó. Levante ele aí, igual eu levantei. Levante o seu chocolate espiritual. Levante o seu alimento espiritual. O nosso alimento é a palavra de Deus. O nosso alimento é a palavra de Deus. Eu lembro quando criancinha queria abrir o ovo de chocolate, porque lá dentro tinha uma surpresa. Aqui dentro tem muitas surpresas de Deus para você. E a melhor surpresa do Pai para nós é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Amados, nós cristãos temos que parar de viver como pagãos e parar de ficar imitando pagãos. Nós temos que ser crentes, ser cristãos e dizer para todo mundo: eu sou cristão. Eu não celebro Páscoa, eu celebro Cristo. Eu celebro Jesus. Não é coelho, é Jesus. Jesus é o Senhor. Não é ovo de chocolate, é Jesus. Jesus é o Senhor. Acorda, mano. Acorda, desperta. Desperta. Nesse mundo as pessoas estão adormecidas, mortas no pecado. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo
te iluminará. Diga bem forte, não celebramos Páscoa. Celebramos Cristo. Aleluia. Foi bem claro? Depois que Deus instituiu para os judeus essas festas, eles celebraram a primeira Páscoa ainda no Egito. Depois de celebrar a primeira Páscoa no Egito, a palavra Páscoa em hebraico é paraseve, e a palavra paraseve significa passagem, porque no dia seguinte à festa da Páscoa, Deus ia abrir para eles uma passagem no meio das águas do Mar Vermelho. E eles, paraseve, Páscoa, passagem, passaram através do Mar Vermelho, e Deus fez o mesmo mar se fechar, matando o exército mais poderoso da terra naquela época, o exército do Egito. E do outro lado, Moisés, com Miriam tocando tamborins, e Arão levaram o povo a cantar e celebrar, dizendo que só o Senhor é Deus. O que nos fez passar no meio do mar e afogou nele ao faraó e os seus carros e os seus cavaleiros. Depois de louvarem ao Senhor pelo que o Senhor havia feito com eles, eles viajaram caminho de 3 dias e chegaram até o Monte Horebe, onde Moisés havia visto a sarça ardendo, mas agora não era a sarça quem estava ardendo, era a montanha toda estava fumegando, a montanha toda estava pegando fogo, porque a glória de Deus desceu até aquele monte. A glória de Deus desceu ao Monte Sinai para, pela primeira vez, revelar ao seu povo a sua lei. Isso aqui é chamado de púlpito. O primeiro púlpito de Deus para o povo de Israel foi o Monte Sinai. Deus desceu sobre o Sinai. O Monte Sinai foi o púlpito de Deus, no qual ele pregou para Moisés a lei, para que Moisés pregasse ao povo a lei. E Paulo diz aqui no versículo 8, 1 Timóteo 1,8, ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Repitam vocês. Aleluia. Primeira coisa que Paulo diz, repita, a lei é boa. Mais que boa. Em Romanos 7, Paulo diz melhor. Romanos 7, Paulo diz assim, ó, a lei é santa. Diga, a lei é santa. Vai para o Salmo 19, e no Salmo 19, leia comigo o versículo 7 até o 10. Salmo 19, de 7 a 10. Todos bem forte. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Aleluia.
Estes versículos que lemos diz tudo sobre a lei, e tudo o que diz está resumido na primeira frase do versículo 7. Repita: a lei do Senhor é perfeita. Continue repetindo: a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é santa, a lei do Senhor é perfeita. Paulo diz aqui, volta para 1 Timóteo 1,8. Paulo diz: a lei é boa. Amados, permitam-me explicar uma coisa que muita gente entendeu errado. Muitos cristãos entenderam errado. Eles pensam assim, ó: o Antigo Testamento era a época da lei, e o Novo Testamento é a época da graça. Parece certo, não parece? Mas está errado. Quem diz isso, que o Antigo Testamento era a época da lei e que o Novo Testamento é a época da graça, está dizendo duas coisas mentirosas. Está dizendo que não tinha graça no Antigo Testamento e está dizendo que não tem lei no Novo Testamento. Se o Antigo Testamento era o tempo da lei e o Novo era o tempo da graça, então não havia graça no Antigo. Então não há lei no Novo. Por isso, essa frase está errada. O Antigo Testamento era a época da lei e a salvação era pela graça. No Novo Testamento é a época da graça, e a graça não aboliu a lei. Entenderam, amados? A Bíblia diz que pela prática da lei, ninguém pode ser justificado. O que isso significa? Que a função da lei nunca foi a salvação. Deus não deu a sua lei para salvar. A função da lei não é a salvação. Porque senão alguém poderia ser salvo pela lei. E a Bíblia diz que pela lei ninguém pode ser salvo. Se o Antigo Testamento era o tempo da lei, então ninguém foi salvo no Antigo Testamento. Porque a salvação só acontece pela graça. E se há pessoas salvas no Antigo Testamento, eles não foram salvos por causa da lei, eles foram salvos por causa da graça. Aleluia? Portanto, no Antigo Testamento, havia e estava em ação já a graça de Deus. Porque como diz na Bíblia, o Cordeiro, Jesus Cristo, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Foi morto antes de vir morrer. Foi morto no propósito de Deus. E o propósito de Deus já foi suficiente para salvar os que creram nele durante o tempo da antiga aliança, durante o tempo do Antigo Testamento. Então eles tinham lei. A lei foi dada a eles, mas eles não eram salvos pela lei, eles eram salvos pela graça. Já vamos ver por quê. E no Novo Testamento, continuamos a ser salvos pela graça. O Cordeiro veio ao mundo e morreu na cruz em nosso lugar. Foi imolado em nosso lugar. Nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E nós fomos salvos por sua graça. A graça é quem opera a salvação. Mas no Novo Testamento, a graça não aboliu a lei. Você pode ler em sua casa hoje, antes de dormir, Mateus capítulo 5. E em Mateus capítulo 5, você vai ver Jesus dizendo: eu não vim para abolir a lei. Eu não vim para revogar a lei.
Eu vim para levá-la à perfeição. Eu vim aperfeiçoar a lei. A lei, por exemplo, dizia: não cometerás adultério. Aí então, as pessoas do Antigo Testamento pensavam que cometer adultério era ter relações sexuais com alguém que não fosse seu marido ou sua mulher, com outra pessoa que não fosse o seu cônjuge. Então isso era cometer adultério. E se alguém fosse apanhado em flagrante ato de adultério, essa pessoa era condenada à morte por apedrejamento. Aliás, os dois, né? O casal de adúlteros deveria ser condenado à morte por apedrejamento. Jesus falou assim, ó: eu digo diferente. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso no seu coração, já adulterou com ela. Então Jesus não veio cancelar a lei. Ele veio torná-la ainda mais forte. Ele veio torná-la ainda mais perfeita. No Antigo Testamento estava escrito, a lei dizia, não matarás. Não matarás. Jesus, porém, disse assim, ó: aquele que odiar alguém já é assassino. Para ser um assassino diante de Deus, não precisa chegar lá e enfiar a faca, ou dar o tiro, ou dar um golpe fatal na pessoa. Para ser um assassino diante de Deus, basta odiar. Aquele que odeia seu irmão já é um assassino. Então quem diz que não tem lei no Novo Testamento? Está errado. Porque a lei no Novo Testamento ficou ainda mais forte, mais exigente do que era no Antigo Testamento. Portanto, os dois testamentos têm graça, porque tem salvação, e os dois testamentos têm lei. Só que a lei tinha uma função no Antigo Testamento, e a lei tem outra função no Novo Testamento. E as pessoas não sabem quais são as funções da lei. A função da lei no Antigo Testamento era convencer as pessoas do pecado. Como que a lei fazia isso? Deus passou a lei para Moisés, Moisés ensinou a lei para o povo, e o povo falou assim, tudo que o Senhor Deus te falou, nós cumpriremos. Aí eles foram para suas tendas, eles foram para o arraial para viver aquela lei. O que aconteceu? Eles perceberam que a lei é santa, mas eles são pecadores. E como pecadores, não conseguem praticar a lei na sua totalidade. Porque alguém só poderia ser salvo mediante a lei se praticasse a lei na sua totalidade. Não adianta praticar alguma porcentagem da lei. Tem que praticar a lei 100%. Na sua totalidade e na sua profundidade. E o homem pecador, para ele é impossível cumprir a lei na sua totalidade e na sua profundidade. Por isso, pela prática da lei, ninguém pode ser salvo, ninguém pode ser perdoado, ninguém pode ser justificado. Então, quando alguém tentasse cumprir a lei e fracassasse, que era o que acontecia, ao fracassar no cumprimento da lei, então ele ia chegar diante de Deus e falar, Senhor, a tua lei é muito santa, e eu estou convencido que eu sou muito pecador,
porque eu não consigo praticá-la. Então, pela tua lei, eu não posso ser salvo. Eu só posso ser salvo se o Senhor tiver misericórdia de mim. E aí então o homem era salvo pela graça misericordiosa de Deus e não pela lei. Entenderam isso? A lei servia para trazer o conhecimento do pecado que havia no homem. A lei servia para provar o homem que ele não é santo, que ele é pecador. A lei servia para convencer o homem do pecado, e esse homem convencido do pecado, como estava Davi, por exemplo, no Salmo 51, coração quebrantado e humilde, tu não o rejeitarás. Esse homem então quebrantado, coração quebrantado e humilde, recebe o perdão de Deus, não pela lei, mas pela graça. Aleluia. Com a vinda de Jesus na nova aliança, no Novo Testamento, nós lemos em João 16:8, que quem convence agora do pecado não é mais a lei. No Novo Testamento, a função da lei não é convencer do pecado. Agora quem convence do pecado é quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem nos convence de pecado. Então, qual é a função da lei no Novo Testamento? A função da lei é estabelecer para nós os parâmetros de santidade que Deus quer de todos os seus filhos. Porque o mandamento que percorre toda a Bíblia, do Antigo para o Novo Testamento, é o mandamento de Deus para nós que é, ouça e repita, sede santos. Mais forte. Terceira vez, mais forte. É isso que Deus mandou você ser. A lei é santa. Quando Deus diz sede santos, Ele coloca a lei como meta para alcançarmos a santidade dEle. E a santidade, ela vai ser alcançada através de um processo que se chama, ou se repita, santificação. Qual que é a diferença então entre santidade e santificação? Santidade é a meta que nós precisamos alcançar. A carreira que nos está proposta é uma carreira para alcançar essa meta, a santidade. A carreira que nos está proposta é uma carreira para sermos santos. Até atingirmos a santidade, nós precisamos todos os dias desenvolver a santificação. Por isso está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nós estamos em santificação diante de Deus. E essa santificação é diária. Quem não se santifica diariamente está pecando, está piorando a sua situação e não verá o Senhor. Precisamos de santificação. A lei é santa, por isso a função dela no Novo Testamento é mostrar para nós os parâmetros dessa santificação. Em que eu preciso me santificar a cada dia. E quando eu morrer, ou Jesus voltar, numa dessas duas datas, se eu estiver perseverando na santificação, então serei salvo. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê?
perseverar na santificação todos os dias. Muito cuidado, amados, com o que eu vou dizer agora para você. Muito cuidado. A sua alma, a minha alma, a alma humana, a nossa alma é enganosa. Ela é chamada de coração na Bíblia, especialmente em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz que o coração do homem é enganoso. Diz mais, que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. E o coração do homem é desesperadamente corrupto. Coração é alma. A sua alma é corrupta. Você está pensando que o PT é que é corrupto? É a sua alma que é corrupta. É a alma de todos os brasileiros que é corrupta. É a alma de todos os homens que é corrupta. A alma é corrupta, corruptível e corruptora. Por que essas três coisas? Ela é corrupta por natureza. Já vem ao mundo assim, manchada pelo pecado, manchada pela corrupção espiritual. Ela é corruptível porque ela tem a tendência de piorar. Ela tem a tendência de piorar, de ficar cada dia mais corrupta. Aquele que não se santifica, acontece com ele o oposto, ele se corrompe cada dia mais. E ela é corruptora porque ela influencia também os outros a se corromperem. Repitam comigo, a alma é corrupta. A alma é corruptível. A alma é corruptora. Você está falando, sabe de quê? Da sua alma. Ela é isso aí. E na sua corrupção, sabe o que ela faz? Sabe o que a alma quer fazer com você? Ela quer deixar você conformado na situação em que você está. Ela não quer que você mude. Ela não quer que você busque mudança. A tendência da sua alma é deixar você como você está. E a santificação é o oposto disso. A santificação é não se conformar de como estamos. A santificação é querer mudar. Eu não posso continuar assim. Eu preciso mudar. E aí eu me esforço para mudar, eu luto para mudar, eu guerreio comigo mesmo, eu faço guerra com a minha alma para não me conformar, porque eu preciso mudar. E essa mudança se chama transformação, que é o oposto de conformação. Romanos 12:2. Não vos conformeis, mas transformai-vos. É o que está lá em Romanos 2. Uma ordem negativa e uma ordem positiva. Ordem negativa, não vos conformeis. Ordem positiva, transformai-vos. Santificação é transformação. E eu estou batendo nessa tecla porque o ser humano gosta muito de dizer assim: ninguém vai me mudar, eu não sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, ninguém vai me mudar. Ótimo, fique assim, e é assim que você vai de cabeça para o inferno. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e não há exceção.
Se você se conformar com o que é, com o seu jeito de ser, e não mudar, e além de não mudar, querer obrigar todo mundo a te aceitar do jeito que você é, fique sabendo que Deus não aceita. Deus não aceita você do jeito que você é. Deus requer mudança. Deus requer transformação. É obrigado? É obrigado. Não mude e vá para o inferno. Mude, transforme a sua vida, santifique-se, mude de pensar, mude de sentir, mude de querer, mude de agir, mude de falar, mude suas atitudes. E Jesus é o nosso modelo de mudança. E é assim que você vai se santificar e ir para o céu. Quem não muda, não vai. Foi por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11, que o reino dos céus é arrebatado por esforço. E são os que se esforçam, que se apoderam dele. Jesus estava falando ali da santificação. A gente fala aqui muito de santificação nas nossas pregações. E sabe por que batemos muito nessa tecla? Porque a sua alma continua querendo convencer você a não fazer nada, a não mudar em nada. A continuar na mesma. A alma corrupta, corruptível e corruptora não quer mudança. E além de não querer mudança, já se acha muito bom. A sua alma quer convencer você que você é muito bom, que você é muito boa, que você está com a razão, que as pessoas são injustas com você, você que está certo. Você não gosta de que ninguém te chame a atenção, porque você tem sentimento aí de que você está certo, que você não está errado, você está com a razão. A sua alma está te enganando e ó, o diabo nem precisa fazer muito. Porque a sua alma já faz mais do que ele poderia fazer. Percebeu isso, amado? Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não sei se vocês essa noite estão entendendo o que o Espírito de Deus está falando para você. Eu não sei se você está aqui, porque essa é só mais uma reunião de sábado, onde o pastor vai continuar com aquele blá blá blá. Está entendendo o que está acontecendo aqui nessa noite? Está entendendo quem está aqui nessa noite? Quem está aqui falando com você? E que você precisa mudar. Aí depois tem gente que fica se perguntando assim, quando está em problemas, qualquer espécie de problema que seja, fica assim, por que eu estou com esse problema? Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Você está passando pelo que está passando, porque está cego. Não está enxergando o que tem que mudar. Enquanto não enxergar que tem que mudar, seus problemas vão se multiplicar. Porque não tem bênção na conformação. A bênção está na transformação. Quer que as coisas mudem ao seu redor? Comece a mudar de dentro de você para fora. E aí as coisas vão mudar ao seu redor. Paulatinamente as coisas vão mudar ao redor quando mudar primeiro dentro de você. Se não mudar dentro de você, eu vou dizer o que diz Tiago, capítulo 1.
Não pense que você vai conseguir alguma coisa de Deus, porque não vai conseguir nada. Não pense tal homem que conseguirá alguma coisa do Senhor. Se não o obedecer, se não tomar pé da sua situação pessoal, e se não começar uma real mudança, real transformação. Tem gente que fala assim, não, eu vou mudar quando as pessoas mudarem comigo. Sabe qual é o sobrenome dessa pessoa? Hipócrita. Não vai mudar nunca. E quem não se transforma, se deforma. Quem se transforma na imagem do Filho. Mas quem se deforma, vai virando a imagem do diabo. Eu não tenho que esperar ninguém mudar comigo. Eu não tenho que esperar ninguém mudar para eu mudar. Deus mandou que eu mude. Independente dos outros. Independente do que os outros façam ou deixem de fazer. Eu preciso mudar. A lei estabelece os parâmetros dessa mudança, os parâmetros dessa transformação. Aleluia. É por isso que Paulo diz, 1 Timóteo 1,8, a lei é boa. Diga assim, eu sou mau. E a lei é boa. Diga, eu sou pecador. E a lei é santa. Diga, eu sou imperfeito. Mas a lei é perfeita. Por isso você tem que procurar essa perfeição. Procurar o seu aperfeiçoamento. Aleluia. É por isso que eu quero falar um pouco da lei. O que é a lei? A lei é formada de 3 elementos. Quando Deus revelou a lei a Moisés, no Monte Sinai, a lei revelada por Deus é formada de 3 elementos, que nós podemos ler em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Está escrito: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Repitam vocês. Para que cumprisses aonde? Na terra. Na terra em que você vive. Tá? A lei de Deus se resume em 3 coisas citadas aqui na ordem certa. Repita comigo, ó. Mandamentos, estatutos, juízos. Repitam vocês os 3. Para memorizar, só as mulheres. Só os homens aí. Todos juntos a última vez. Quando Paulo diz a lei é boa, ele está se referindo a essa lei, a lei de Deus. Que a graça
A graça não aboliu, a lei está valendo. A lei é formada de 3 elementos: mandamentos, estatutos e juízos. Ok? Os mandamentos são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu nas 2 tábuas de pedra que ele mandou Moisés confeccionar. Moisés, quando subiu ao monte, subiu levando as 2 tábuas de pedra. E Deus mesmo escreveu os 10 mandamentos. Essa é a primeira parte da lei, os 10 mandamentos. Depois ela tem estatutos. O que são estatutos? Estatutos são normas, regras de como colocar em prática os 10 mandamentos em cada situação da vida cotidiana. Por isso que os estatutos são mais de 10, são muitos, são centenas de estatutos. Porque essas centenas de estatutos explicam como praticar os 10 mandamentos em cada situação da vida cotidiana. Entenderam? Mandamentos, estatutos e o terceiro, juízos. O que são juízos? Os juízos são o fator disciplinar da lei. O que fazer com quem não obedecer os mandamentos? Quem não obedecer os mandamentos tem que ser penalizados. Os juízos são juízos disciplinares. E no Antigo Testamento, os juízos traziam penas para os descumpridores da lei, traziam penas desde penalidades mais leves até a pena capital, que era a pena de morte. E havia pena de morte por apedrejamento, havia pena de morte por enforcamento, por decapitação, por fogo, ser queimado vivo, e assim por diante. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia pena de morte. Como eu falei para vocês, as pessoas que fossem apanhadas em flagrante ato de adultério deveriam ser mortas, era pena de morte por apedrejamento. Pessoas que fossem apanhadas em ato de relacionamento sexual ilícito com pessoas do mesmo sexo ou não, ou às vezes até com animais, que se chama bestialidade, eram condenadas à morte. Esse era o juízo. As pessoas não eram para viver. Por que existia a pena de morte? Para dar medo nos que ficavam vivos. Era uma pena, a pena de morte era uma pena exemplar, uma punição exemplar, para servir de exemplo aos que ficassem vivos, que se praticassem tais coisas, também seriam mortos. Isso fazia parte dos juízos. Então a lei era formada, diga, mandamentos, estatutos e juízos. O que são essas 3 coisas? O que são essas 3 coisas? Essas 3 coisas representam os 3 poderes. Os mandamentos representam o poder legislativo. Os estatutos representam o poder executivo,
como executar a lei, como executar os mandamentos. E os juízos representam o poder judiciário, o que fazer com quem não obedece à lei. Esses três poderes, amados, eles não são democráticos. Essa democracia que a gente escuta falar por aí, que nós estamos vivendo aí num país democrático, numa república democrática, amados, democracia é uma mentira, é uma ilusão, simplesmente não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Democracia não existe. Democracia é uma mentira. E o pai da mentira, quem é? O diabo é o pai da mentira. E por isso está escrito na palavra que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está aí enganado pelo pai da mentira, com as mentiras que ele inventou. E uma dessas mentiras é a democracia. Não existe democracia. O que a democracia diz? Que todo poder emana do povo, para o povo, em favor do povo. Isso parece piada. Não existe. O mundo vive numa mentira. O sistema político, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, é uma mentira. O único que tem poder e de quem vem todo o poder é Deus. Inclusive os três poderes. Conhece o versículo dos três poderes? Quem lembra aí do versículo dos três poderes? Isaías 33, 22. Abra aí por gentileza, você vai ver os três poderes aí. Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Leiam vocês. Aleluia. Olha só, o Senhor é o nosso juiz, poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, poder legislativo. O Senhor é o nosso rei. O rei é o principal representante do poder executivo. Ele nos salvará. Os três poderes não emanam dos homens, não emanam da sociedade. Os três poderes emanam de Deus. O governo universal, o governo do universo, o governo de todas as nações, o governo de toda a terra, não é democrático. O governo, o único governo existente, eterno e real, é teocrático. O único governo soberano que existe é teocracia. Teocracia significa o poder é de Deus. Repita isso, o poder é de Deus. Vocês estão muito tristes ao saber disso, vocês tinham que ficar alegres ao saber disso. Diga, o poder é de Deus. Não é dos homens, é de Deus. Foi por isso que Jesus disse para Pilatos. Pôncio Pilatos não era convertido. Pôncio Pilatos era um pagão, um homem ímpio, um governador romano. E Jesus disse para Pilatos:
você não teria nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso a Bíblia diz que não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Entenderam, amados? É Deus quem levanta reis e é Deus quem derruba reis. É Deus quem estabelece pessoas em lugar de autoridade. Não é povo, não é eleição, é Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. Porque o poder, todo o poder procede de Deus. Ele é o dono de todo o poder. Então, voltando a 1 Timóteo 1,8. A lei é boa. Repita, a lei é boa. Ela se compõe de quê? Diga, mandamentos, estatutos, juízos. Glória a Deus. Amanhã de manhã, eu vou dar uma explanação sobre os mandamentos. Os 10 mandamentos. Glória a Deus. Amanhã para nós não é domingo de Páscoa, é domingo de mandamentos. Diga, domingo de mandamentos. Então, 10 horas da manhã, amanhã vamos ver os mandamentos, o legislativo, que é o principal aí da lei. Porque os estatutos é para cumprir os mandamentos. E os juízos é o que fazer com quem não cumpre os mandamentos. Então vamos entender direito esses mandamentos. Paulo diz, a lei é boa. E a base de toda a lei, a base de toda a escritura, são os 10 mandamentos. E eles não foram abolidos. Eles continuam valendo. E nós vamos ver como amanhã de manhã. Amém? Agora, feche os seus olhos aí onde você está. Olhe para dentro de você mesmo. E responda essa pergunta. O Espírito Santo falou com você aí essa noite? Deus falou com você aí essa noite? Você ouviu a voz de Deus falar com você aí essa noite? Se não ouviu é porque a sua alma está falando alto demais. Fale para a sua alma calar a boca. Fale para a sua alma silenciar. Faça como Davi no Salmo 131. Fiz calar a minha alma. Fiz calar e sossegar a minha alma. Faça sua alma calar. Para Deus falar. Para Deus falar com você. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa noite na qual nos encontramos reunidos na Tua presença. E na qual nós queremos experimentar mais de Ti. Do Teu amor. Da Tua graça que opera em nossos corações. Tu conheces cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Toca, Senhor, nesses corações. Manifesta neles a Tua palavra, o Teu poder. Silencia suas almas, para que eles possam ouvir a Tua voz. Fala, Espírito Santo. Fala no nosso interior. Mostra-nos toda a verdade. Mostra, Senhor, tudo que devemos fazer, agir, pensar. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Espírito de Deus. Muitas pessoas aprenderam que devem chegar na Tua presença só para receber benefícios da Tua parte.
mas não entenderam que os benefícios vêm como efeito da obediência à tua palavra. E é por isso que eu oro nessa noite, Senhor. Tira os olhos deles das suas próprias necessidades e coloca na principal necessidade, que é te ouvir e te obedecer. Te ouvir e entender na tua palavra como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa conduta, como deve ser o nosso comportamento, e isso praticar no dia a dia. E as consequências dessa obediência serão bênçãos infindáveis, serão bênçãos incontáveis, serão bênçãos que virão e nos alcançarão, se estivermos na obediência à palavra do Senhor. Conduza-nos, Espírito de Deus. Faça de nós obedientes ao Pai. Senhor Jesus, Tu és o nosso modelo de obediência, porque sendo filho, tiveste que aprender a obediência por meio das coisas que sofreste. E uma vez sendo reconhecido como homem, te humilhaste ainda mais na presença do Pai e te fizeste obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, as pessoas nesses dias, de uma maneira pagã, de uma maneira religiosa, ficaram meditando na cruz, ficaram meditando na tua morte na cruz, mas não entenderam, Senhor, que essa morte foi de uma obediência exemplar. Que ser cristãos não é, Senhor, tatuar uma cruz no corpo. Que ser cristão não é carregar um pingente de cruz. Que ser cristão é obedecer como o Senhor obedeceu. Ser cristão é te imitar, Jesus. Eu oro aqui, Senhor, para que o Senhor levante nesse lugar imitadores do Senhor. Imitadores do Senhor na obediência. Que nos tornemos como o Senhor, obedientes até a morte, para que possamos receber a coroa da vida. Espírito de Deus, fala-nos dessa obediência. Espírito de Deus, ensina-nos essa obediência. Em nome de Jesus. 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 Muita gente sai daqui dizendo: naquela igreja o pastor parece que não ora para que nós sejamos abençoados. Nessa igreja, o pastor ensina você a ser abençoado. Você não vai ser abençoado pela minha oração, e nem pela oração de quem quer que seja. Você vai ser abençoado se obedecer a Deus. Você vai ser abençoado se obedecer a Deus. Você só vai ser abençoado se obedecer a Deus. Eu vou repetir. Você só vai ser abençoado se obedecer a Deus.
Você só vai ser abençoado se obedecer a Deus. Obedeça. E a sua cura chega. Obedeça. E a sua prosperidade chega. Obedeça. E a sua bênção chega. Não obedeça. E 1000 pastores podem orar por você, que a bênção não chega. Porque a bênção segue a obediência. Obedeça. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. E você é abençoado. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos obedecer a Deus agora nos dízimos e nas ofertas. Enquanto fazemos isso, vamos obedecer a Deus cantando e adorando o seu nome, porque Ele é digno.